Prezados senhores, eu, professor Marco Antônio, conjunto com o professor Moisés Cordeiro, que é o professor Cristiano Kuhlmann, e pelo presente Congresso Internacional Multidisciplinar, expandindo os limites do conhecimento, apresentar o nosso estudo sobre estudantes de engenharia mecânica, um olhar andragógico. O que acontece? O que nós buscamos com este estudo que foi desenvolvido em uma instituição federal de ensino? Nós vamos entrar mais em detalhe na frente, explicando como é que foi feito, onde é que foi feito, utilizando os conceitos da ciência andragogia. O que vem a ser, então, a andragogia? A andragogia justamente é a ciência onde provê orientação no processo de aprendizagem para os adultos. E com ela é baseada em 5 pilares fundamentais que vão gerenciar toda a estrutura de sua aplicação e desenvolvimento, que vai ao encontro de aplicar a questão diretamente na aprendizagem do discente adulto, provendo que ele tenha a prontidão para aprender os procedimentos desenvolvidos relacionados ao seu cotidiano, ele venha criar a motivação necessária para que ele tenha o incentivo nessa relação do ensino-aprendizagem, que ele crie sua própria autonomia, ou seja, desenvolva a questão do discernimento e a formação do seu autoconceito, e, consequentemente, ele vai prover uma experiência muito mais digna e significativa de que é adquirida nesse processo da relação de ensino-aprendizagem. E como é que se desenvolveu esse ponto da andragogia? Inicialmente, ele teve uma proposta básica com Alexander Kapp, um alemão, no século XIX, por volta de 1830, 33, onde ele identificou os conceitos de pedagogia e andragogia e suas respectivas diferenciações, ensino para criança e ensino para adultos, mas numa forma muito incipiente. O que deu base para Eduard Lindemann, que desenvolveu a parte de introdução de todos os conceitos da andragogia na educação moderna para adultos na década de 30. Então, foi muito importante esse desenvolvimento, porque existia uma diferenciação e era necessário saber como prover ensinos diferenciados para faixas etárias diferentes. E, de certa forma, influenciou o pai da andragogia, Malcolm Knowles, que na década de 50 e 70, entre esse período, ele desenvolveu a questão conceitual da andragogia propriamente dita como conhecemos hoje, a estrutura de pensamento, os princípios e suas aplicações, mas muito influenciado no que ele viu em Edward Lindemann. Muito bem, a questão dos princípios da andragogia que foram aplicados dentro desse conhecimento no estudo e que geraram propostas futuras, eles foram muito ao encontro de incentivar, ou seja, buscar a participação do aluno no planejamento das atividades, atender às motivações internas, entender como é que funcionam as motivações internas desses discentes adultos e procurar atendê-las. Com isso, criar um clima de trabalho de confiança e respeito para que o aluno adulto, o discente adulto, ele se sinta, de uma certa forma, mais tranquilo e mais aberto a todos os processos de ensino-aprendizagem que vão ser desenvolvidos, com aplicações práticas relacionadas ao cotidiano deles, então é um material de assimilação imediata, e com isso torna a experiência da aprendizagem muito mais significativa e ela agrega um valor muito mais considerável dentro desse procedimento. Então, essa busca de utilizar métodos mais adequados, considerando a faixa etária adulta, que onde foi aplicado o estudo, vai buscar conhecimentos que vão ser direcionados à rotina, ao cotidiano de cada um deles. E, no final, o grande objetivo nosso é que a aprendizagem seja, de fato, significativa. E, falando de aprendizagem significativa, a gente correlaciona aos processos de Ausubel e foi também desenvolvidos pelo professor Marco Antônio Moreira, a questão de que existe uma diferenciação, como foi citada antes, do processo pedagógico para o processo andragógico, é justamente a questão na pedagogia, quando o processo é direcionado ao ensino das crianças, né, a parte mais infantil, o professor, os docentes, eles estão muito mais direcionados a uma transmissão dos conhecimentos para que sejam construídos saberes de certa forma,
mais específica, considerando os estilos de aprendizagem iniciais que cada um tem. O que diferencia no processo andragógico, como são adultos, já provém uma experiência desenvolvida de vida, já tem fatores externos que estão influenciando nesse processo. A proposta da inserção do conceito da andragogia, para que seja desenvolvida projetos futuros de melhoria na relação de ensino-aprendizagem, ele cria um modelo que é bilateral, o que não acontece na pedagogia, e muito pelo contrário, na andragogia, ele propicia o desenvolvimento para a questão dos adultos com uma ampla troca de informações. Isso vai fazer com que o adulto, o aluno que tem aquela questão de de prover uma aprendizagem mecânica, ele sai, segundo Ausubel, da zona cinza dele, ou seja, ele passa a absorver os conteúdos mais significativos através de formas mais substantivas, através de metodologias ativas, que é uma das propostas do nosso projeto de estudo, e passa a gerar relações que são ocorridas de formas não arbitrárias. Então, isso vai fazer com que a aprendizagem mecânica, que ele até então bem desenvolvida, torne a ser significativa. Ele vai apresentar uma estrutura cognitiva muito mais fortalecida, um conhecimento que foi adquirido na construção do saber muito mais potencial e reestruturado com significado. Esse é um dos objetivos. E o referencial teórico nada mais do que fundamenta essa situação, que é justamente a aplicação da conceituação dos 5 pilares da andragogia, que foram citados anteriormente, a parte correlacionada ao processo de aprendizagem, e que derivam, né, da permissão de uso de metodologias ativas para quê? Para que possam privilegiar as questões de aprendizagem muito mais direcionadas, significativas, gerem os processos de motivação no aluno, que cria aquela experiência forte na estrutura cognitiva quando o adulto constrói o seu saber. Então, prover a questão de trabalhar em equipe, que eles desenvolvam muito mais a autonomia deles, que onde o professor, o docente, ele entra com um papel muito mais ativador dessas relações do que simplesmente o repassador de conhecimento. E o aluno, o aluno adulto, ele passa a se sentir mais ativado, ou seja, apto para desenvolver relações de reflexões críticas, propondo situações muito mais inovadoras, problematizando a questão da realidade do cotidiano que eles vivem. Mas isso é uma questão justamente fundamental para que ele possa se desenvolver, ou seja, que ele tenha necessidade de aprender, que ele forme seu autoconceito, mas isso sempre vai permear nas dúvidas que cada aluno tem, cada aluno adulto apresenta, que é justamente por que o professor está me ensinando isso, como é que ele pode agir de uma maneira muito mais independente, quais experiências que ele vai adquirir nessa relação de ensino-aprendizagem, quais os problemas que eles vão resolver, será que isso se aplica ao meu cotidiano ou não? Então, o que eu aprendo nessas relações novas de ensino e aprendizagem que o professor está me passando, eu vou usar isso para o resto da minha vida? Será que isso vai cair na prova que ele está falando ou é só para eu me enrolar aqui, para eu não ter um conhecimento e gastar o tempo aqui na instituição? Então, a ideia é que justamente se desenvolva o autoconceito, a experiência, para que eles estejam prontos a aprender, estejam motivados, que tenham orientação para aprender, ou seja, que eles verifiquem que realmente é direcionado a atividades que eles vão realizar no dia a dia. E como se deu essa questão do estudo para poder fazer esse levantamento? Ele configurou num método descritivo que enfocou um caráter qualitativo e exploratório, numa área educacional justamente com uma faixa etária considerável de jovens adultos, ele que permitiu a reflexão de várias questões dos aspectos psicológicos, biológicos, sociais do que a andragogia propõe na sua aplicação. Então, o público-alvo ele foi direcionado para 51 estudantes dos cursos ímpares do curso de Engenharia de Mecânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, o IFRS, no campus Iberubá, através do uso de aplicação de uma técnica de pesquisa tipo questionário. Então, temos os resultados que foram obtidos, a gente pode observar que
cerca de 80% da nossa faixa etária, nosso público-alvo, ele permeia entre 18 a 25 anos, então, adultos. Sobre a questão da técnica que eles utilizam, nosso questionamento, como é que eles desenvolvem as estratégias de aprendizagem deles? Então, a grande maioria não sabe, né, como eles desenvolvem, outros desenvolvem através de exercícios, de leituras dirigidas, então não existe um consenso, isso vai muito ao encontro dos diferentes tipos de estilos de aprendizagem que cada aluno adulto ele vai apresentar. Com relação, falando de andragogia, então, com relação ao conhecimento da andragogia, questionamos a eles qual era o conhecimento deles a respeito, e 94% deles não tinham condições de entender o que eram, então não sabiam do que se tratava. E poucas referências foram ditas sobre que são estudos para faculdade, que ensina adultos, enfim, aborda ensino voltado aos adultos. Então, as questões que surgiram. Então, é um grande desafio a ser vencido por nós professores. E com relação à engenharia, como eles estão no curso de engenharia mecânica, nada mais justo do que entender o que se desenvolve no curso de engenharia. Então, muitos deles, a grande maioria, quase 70%, quase, né? 66% giram em torno de que eles não sabem especificamente o que é o conceito da engenharia, o que a palavra engenharia ela remete, mas alguns deles têm alguma diferenciação. Uns entendem que é arte de planejar ou construir alguma coisa, que oferece solução de problemas, então estão relacionados a alguma ação do cotidiano. E como é que a gente desenvolve a estratégia a partir do conhecimento dos questionários e resultados adquiridos? Então, é uma proposta futura que se desenvolve e já com projetos diferenciados em andamento, que são projetos de metodologias ativas que vão justamente ao encontro de desenvolver os pilares do conceito da andragogia até então apresentados, que vão em função do estudo de caso, aprendizagem baseada em problemas, em projetos, propor a sala de aula invertida, gamificações e design thinking. Isso vai fazer com que dentro desse processo da andragogia, o que vai determinar o que vai ser aprendido e como vai ser aprendido. É o educador que vai determinar o que aprender e o aprendiz vai dizer como é que ele consegue aprender dentro das características do estilo de aprendizagem dele. Então, por isso da proposta da metodologia ativa, porque, como o próprio nome já diz, ela ativamente vai direcionar como cada adulto vai prover a sua construção dos saberes de uma forma cognitiva muito mais estruturada. E com isso, o que acontece? A gente apresenta aqui a questão da diferenciação dos processos pedagógicos dos processos andragógicos e reforçamos que todas as ações providas no futuro, na questão do desenvolvimento dos projetos baseados no uso de metodologias ativas que vão diferenciar, gerar um viés inovador, uma caracterização muito mais positiva dentro desse processo, vão fazer com que, reforçando a estrutura da aplicação do conceito da andragogia, vai muito ao encontro de prover novas relações, prover informações muito mais direcionadas e muito mais relacionáveis dentro do contexto de aprendizado para todos os adultos propostos. E viemos por fim aqui agradecer a oportunidade no conceituado evento de eu, professor Marco Antônio, professor Moisés Cordeiro, professor Cristiano Kuma, que é a foto de nós três aqui embaixo desta apresentação. Muito gratos pela oportunidade que nós tivemos. E esperamos, num próximo encontro, poder apresentar os resultados do desenvolvimento desses estudos iniciais que foram apresentados. Muito obrigado.